Ele queria que eu tivesse o sabor de ter fácil e perder fácil, entendeu? Então aquilo mexeu muito comigo. Esse dia transformou a minha vida. Transformou. O papai falava, a pior coisa que eu posso te dar é conforto. O resto é resto. Posso te dar abraço, não sei o que, mas conforto, puta que eu pariu, fudeu. O conforto, ele vicia e é um veneno. Se eu entender que eu tenho que dormir numa cama de ouro todo dia, eu tenho que andar de helicóptero, eu tenho que não sei o que, andar de navio, isso aqui vai me destruir. O que não vai faltar é cadáver. O mundo está caminhando por uma velocidade tão grande que eu estou mais tranquilo, mesmo no ano eleitoral, com o Brasil do que com o offshore. Estou mais tranquilo com o local, meu amigo. O brasileiro está acostumado a apanhar, está acostumado com inflação de 2 dígitos, está acostumado com recessão e a puta que pariu. Você tem que se forçar a crescer. E o mercado, você só cresce quando você sai da zona de conforto. Vai conversar com gente que sabe falar de um assunto que não é o teu, entendeu? Só assim você vai aglutinar informação. Parou de absorver informação, você para de crescer. Parou de crescer, você vai diminuir. Aí é teu fim. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família brasileira. Eu sou Thiago Salomão, fundador dessa bagaça, junto com ele aqui, meu parceiro de batalha, Renatão. Tudo bem? Ô, Renatão, essa aliança agora aí tá agora pesada. Eu tenho um bambolê aqui, ó. Tem que usar ele todo dia. Preparado para o episódio 16? Preparado, pô, no podcast que mais cresce no Brasil, episódio 16, especialíssimo. Como tem sido os últimos, né? Mas esse o convidado nem está aqui. Especial é o novo normal. Especial é o novo normal do Market Makers, com um convidado que não está presente, um convidado que a gente não sabe quem é, você também não sabe quem é, e você não sabe quem é. Não faço a menor ideia de quem seja. E mesmo se eu soubesse, não contaria, porque esse convidado tem uma história incrível, mas mesmo que ninguém saiba, todo mundo aprende com ele. Ele tá sempre lá no Instagram, passando novos conhecimentos para todo mundo com sua experiência de vida. Ele é um financista, investidor, filantropo. Ele é a porra toda, Renatão. Esse cara tem muito risco correndo e pouco ego, até por isso ninguém sabe nem qual é a cara dele, né? Uhum. Bora pra puta farra, então. Então bora lá, botar o tio Rico aqui na roda para conversar com o Market Makers. Fala, Salomão. Fala, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite nessa segunda-feira chuvosa em São Paulo. Agradeço o convite e vamos, que esse ano é porrada. 2022 estava morno até agora vamos acelerar. Falar um pouco de mercado, de história, enfim, toca o barco. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar a falar sobre mercado e tudo mais, a gente quer saber um pouco dessa entidade por trás do tio Rico, né? Obviamente, você não vai revelar a sua identidade, mas o que você fez da vida até chegar ao tio Rico, né? Como é que foi a sua trajetória no mercado? Por onde você já passou? Enfim, sem dar muitas pistas, né? Mas falando da sua experiência aí no mercado. Eu estou muito acostumado com a turma perguntando, porra, da onde, por quê, como? Vamos começar do começo. O mercado brasileiro sempre foi muito pequeno, né? A gente sempre teve pouquíssimos players. Embora o Brasil seja um canhão, um mar de oportunidade, sempre foi aquilo, né? Navegando em renda fixa, um mercado de renda variável ainda muito tímido, um governo, não importa qual dele, muito protecionista, fechado, avesso a reformas, enfim. E da década de 80 para cá, você teve alguns ícones no mercado financeiro. Gente que, de fato, já era um pouco mais arrojada, tinha um perfil mais arriscado, enfim, que entendia que o mundo estava caminhando para um desenvolvimento econômico, onde, obviamente, um país mais maduro, você tem um juro baixo, uma economia mais apimentada, você tem um mercado de capitais maior, mais desenvolvido. E a gente viajando, Estados Unidos é referência, óbvio, mercado de private banking na Europa. Lá na época, década de 80, 90, você tinha alguns ícones. Você sabe, a gente estava falando até pouco do NAGE, tinha os grandes investidores locais que movimentavam o mercado do começo ao fim, não tinha dó. Era 3, 4 operadores trabalhando para o cara, mexia no preço. Era muito pequeno, como acabei de dizer, o mercado, então você conseguia mexer nos preços, ter um impacto mais significativo.
E hoje em dia, obviamente, nos últimos 30, 40 anos, o mercado vem amadurecendo, as pessoas físicas vêm entendendo que o mercado de capitais, na verdade, deixou de ser um patinho feio e passou a ter uma relevância importante na economia. E, enfim, todo mundo tem uma chance de entrar no mercado de capitais, ser sócio de empresa, etc. e tal. Então, de lá para cá, eu senti muita necessidade. A turma pedia, porra, vai, fala, faz, não sei o quê. E a gente, ao longo do tempo, além do mercado de capitais, a gente atuou muito forte em filantropia, né? E aí eu falei o seguinte, porra, eu acho que essa turma nova, com acesso à internet, é diferente dos anos 80, onde só tinha um cara comandando, 2, 3 no mercado. Hoje em dia, você liga no YouTube, você liga no podcast, porra, você tem acesso a que você quiser. Como é que planta uma árvore de bonsai no jardim? Você vai lá em 5 minutos você aprende, porra. Então, cada vez mais eu senti necessidade da gente conversar. Não é nem ensinar, porque eu acho meio arrogante. Acho que todo mundo tem que contribuir, seja jovem, seja velho, seja rico, pobre, enfim. E aí partiu daí. Muita gente perguntando, a gente começou a fazer. E o ideal é a gente sempre trocar ideia, né? Todo mundo fala, porra, mestre, obrigado pelos não sei o quê. Adoro conversar com as pessoas. E eu gosto de conversar com gente que discorda de mim também, entendeu? Quem puxa muito saco, a gente acaba entendendo que não vai vir a verdade necessariamente. Então, quando a gente encontra a gente pensando diferente, aí é um tesão, entendeu? E aí estamos aí, há uns 4 ou 5 anos no Instagram, e é do grande caralho, eu adoro. E antes que você me pergunte, só eu tenho acesso, mas ninguém. Zero. Faço sozinho. Ô tio, como é que você combina a filosofia do pouco ego com um Instagram desse tamanho, que fez tanto sucesso, que foi até... Pô, tinha até o seu próprio podcast, né, lá com o Daniel Zuckerman. Como é que combina essas duas coisas? Porra, o ego, eu como sempre falo, o ego é um dragão que a gente tem que aprender, né, a lidar. E quando você é trader no mercado, você até pode começar a acertar algumas coisas, mas você vai tomar porrada. E o mercado, ele é um ótimo balizador de ego. Em algum momento você vai se fuder, vai fazer um trade errado, vai trocar. Quando você acha que você está muito confiante, puta merda, aí que você vai errar mesmo. Você deixa de aprender, né? Quando você está na crista da onda, você fala, fudeu. Ninguém pode me parar. Aí quando você começa a ter algumas convicções muito firmes, e errar em alguns trades, que é o que acontece, o mercado ele baliza o teu ego. Então, ao longo do tempo, o Instagram ele virou um mecanismo de comunicação extremamente potente. Adoro conversar com a turma, tem gente de todo tipo de lugar do planeta. E vamos que vamos. E uma coisa interessante é o seguinte, a maior parte do meu Instagram não está no feed, não está no story, está na DM, porra. É lá que a gente vê a verdade. Tem muita gente que manda mensagem, puta, coisa que se eu te falar aqui, você vai achar que eu estou mentindo. Desde coisa séria até zoeira, insider informe, tudo. Você pode ver tudo que tem lá. E muita gente pedindo ajuda, né? Mas, enfim, aí já é um outro negócio. Mas eu acho que o número de seguidores, não sei o quê, é meramente ilustrativo. O que importa mesmo é a qualidade da informação. Ô tio, voltando um pouco mais para a sua história, quais as áreas do mercado que você já trabalhou? Você foi muito mais um banker, você trabalhou como investidor de fato, enfim. Qual foi a sua grande área de atuação dentro do mercado? Olha, hoje, basicamente, a gente atua como financista mesmo, né? Ou seja, você permite de forma que o capital chegue a uma ideia, uma startup, um projeto, via cash, via liquidez mesmo, ou participação. Mas lá atrás, papai era um cara que era mais de economia real, né? Embora tinha uma mente muito aberta, muito agressiva, vinha da economia real. Porra. A turma que vinha da Síria, do Líbano, o Sefaradi, São Paulo, a colônia árabe, judaica, Armênia, enfim, todo mundo no centro de São Paulo, tinha muita gente que começou a migrar para setor têxtil, setor de comércio, lá no centro de São Paulo, Rua 7 de Abril, 25 de Março. Ali você tinha um monte de gente
ganhando bastante dinheiro. Mas papai era um cara muito agressivo e a questão do comércio, puramente dizendo, acabou ficando pequeno para ele. Porque, pô, você imagina, um país do tamanho do Brasil, década de 50, 60, precisando de reforma, precisando fazer estrada, porto e o cacete a quatro, quando a gente fala de infraestrutura, o tamanho é diferente. Né? O crescimento de uma loja, de uma rede de cadeia, enfim, é um negócio que é pequeno perto da infra. Então, o papai começou a migrar do comércio para coisas mais pesadas, indústria pesada, aço, que realmente, num país onde o Brasil era, na época, muito carente, e ainda na década de 50, pouco, precisava fazer estrada, precisava fazer termoelétrica, precisava fazer tudo. E papai foi lá e começou a migrar um pouco mais para a indústria pesada, que é onde você entendia as demandas do governo. Né? O governo precisa do setor privado, vice-versa, e vamos embora. Então, a gente acompanhou ao longo desses anos todos o setor de varejo muito forte, obviamente, infraestrutura, e depois disso, quando você está num tamanho interessante, você começa a entender um pouco melhor onde estão as oportunidades. O Brasil é um gigante, vai precisar de infra. Eu até hoje falo, infraestrutura é um canhão, é um negócio que vai explodir, precisa. Saneamento básico. Pô, o Brasil, pega aí o percentual de pessoas sem saneamento básico. Porra, o Brasil precisa de empresa, etc. e tal. Então, a gente acabou olhando muito infraestrutura e, ao longo do tempo, fazendo algumas alocações importantes em elétrica, em saneamento, propriamente dito, em estrada, concessão de estrada. E aí permite você entrar com cash para financiar e dar liquidez para algumas empresas. Né? Agora, de uns anos para cá, nós estamos olhando muito tecnologia, né? Bastante tecnologia. Então, é um pouco por aí. E, tio, quando é que você percebeu, né? A gente entendeu aí que você adora conversar com pessoas, tinha coisas que você queria trazer para as pessoas, não era conversar e não ensinar, mas quando você percebeu que todo mundo queria te ouvir, né? Que de fato estourou e acabou sendo todo esse sucesso de alcance. E aí até aproveitar de onde surgiu o Daniel Zuckerman. Se o Zuck veio antes de você estourar, ou se foi... O Zuckerman, como nós te conhecemos numa sinagoga, lá no centro de Higienópolis, e o Zuckerman adora conversar, ele adora... Temos 2 filhas, e aí ele adora conversar com elas. Né? Devia estar paquerando alguma delas. E aí acabou na minha frente. A questão que você falou... Bom, muita gente... O alcance ele é incrível. Né? E eu gosto de Instagram, de meme, que fala, não sei o quê, mas eu não quero... puramente olhar alguma coisa que seja para dar risada. Eu acho que tudo, inclusive a risada, tem o seu valor. Então, quando a gente vai falando sobre o mercado, sobre as pessoas, a gente fala muito sobre depressão, sobre o mercado, dá risada também. Enfim, eu acho que o valor que nós temos no Instagram é importante. E quando eu me dei conta, eu não sei bem ao certo, sei que um monte de gente começou a falar comigo, gente grande, gente pequena, e a gente, enfim, sentiu confortável, né? E vamos que vamos. Agora eu vou te falar, é uma demanda importante, tem muita gente que fala, não consigo dar vazão. Como eu sou a única pessoa que entra no Instagram, não tem como responder todo mundo. É uma parte boa, mas tem a parte de que, porra, muita gente manda lá coisa que eu não consigo nem ver. O volume é grande. Agora, é um formato interessante, né? E o mercado brasileiro cada vez mais precisa de gente como vocês, como todo mundo, os bancos crescendo. Enfim, é um pouco por aí. E o Zuckerman acabou virando um grande amigo, porque porra, a família dele era médica do Einstein, e a gente acabou fazendo algumas doações para o hospital. E o avô dele era um cara que a gente conhecia da velha guarda. Aí acabou ficando amigo, adoro ele.
Ô tio, você fala muito ali, principalmente naqueles podcasts que você fazia com o Zuckerman ali atrás, sobre uma vontade de deixar um legado. Né, É verdade, é verdade. Explica isso mais detalhadamente. Como é que o que é exatamente esse legado? É conhecimento? É coisas sobre o mercado financeiro? É como operar direitinho? Como é que funciona esse desejo e como é que ele surgiu? Olha, esse desejo na prática, ele já existe, porque, como eu disse, eu acredito que tudo na vida é uma troca, né? E a filantropia, ela é uma coisa extremamente importante. E quando eu falo filantropia, não é só tirar uma nota de R$ 10 e dar para alguém. É muito pelo contrário. É você usar o sistema que você tem, seja ele financeiro ou seja o teu tempo, para deixar alguma coisa para alguém. As minhas filhas, às vezes eu olho, tem um conforto muito grande, mas eu falo, escuta, por que você não vai dar aula numa creche ou em algum lugar onde as pessoas que não têm acesso à aula de inglês? Esse pode ser um legado de qualquer um, meu, seu, do Salomão, do Renato, de qualquer um, de qualquer pessoa, alguma coisa que você saiba que você pode passar para alguém. Eu falo muita coisa sobre vários assuntos, mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para agregar. Pô, tio, mas você fala isso que você tem dinheiro, está no auge. Que nada, pô. Quantas vezes eu já não aprendi com gente que eu achava que não tinha o menor perfil para nada? E cada história é uma história. Então, o legado que hoje eu faço é filantropia, porque eu acho que no final do dia o grande legado que a gente pode deixar é uma desigualdade menor de oportunidade. Quando a gente está na Faria Lima, você vê Porsche, você vê qualquer carro, você vê prédio, helicóptero. Vai para o interior de São Paulo, vai para o interior do Nordeste. E vou te falar, tem pessoas que são extremamente capacitadas que não conseguem catapultar na vida por falta de oportunidade. Tem muita gente malandra em todos os lugares e tem muita gente boa e capaz, né? Então, o meu grande desafio é, acima de tudo, não é dar dinheiro, não é dar conforto, é educação. Já que o governo é muito falho em termos de educação, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, fundação, para você dar oportunidade para a turma estudar um pouco melhor, ou você doar o tempo, não tenho dinheiro. Pega aí 1 hora do teu final de semana e vai ter várias ONGs, as empresas fazem uma série de demandas justamente para ajudar as pessoas mais vulneráveis, enfim. Eu acho que o grande legado não é meu, não é seu, é como um todo, na questão de vida, né? E a gente busca deixar esse legado. Você falou, você ensina as pessoas a operarem. É que nem andar de bicicleta, isso aí. Se você falar para alguém como anda de bicicleta, a hora que ela for montar uma bicicleta, ela vai cair. Você só aprende fazendo. Você tem que andar para fazer. E operar no mercado, cada um é cada um. Cada um tem um estômago, sabe o estômago que tem. Então, eu prefiro muito mais debater ideias e deixar, na medida do possível, uma formalização das oportunidades para aqueles mais vulneráveis do que qualquer outra coisa. E tem gente que, quando começa a fazer isso, não para, vicia. Você fazer filantropia, puta que eu pariu, enche o coração, maravilhoso. Tem que fazer. Não importa se é pouco ou médio ou grande. O que não pode é ficar parado, entendeu? Ô tio... Só antes, deixa eu fazer um comentário, que essa risada do tio, ela é tão peculiar. Sim. Eu acompanho você há tanto tempo, tio, que é muito louco eu agora estar conversando com você, ouvindo essa risada, assim. É de verdade mesmo essa risada, tio? Ou você falou, não, vou rir assim, só porque no Instagram pegou... Não, essa risada, vou te falar, essa risada tem um patrocinador, é o Coíba. O Coíba patrocinou minha vida inteira essa risada. Eu adoro charuto. Então, eu fumo charuto, eu adoro fumar charuto, né? Eu gosto do Partagás, gosto do Coíba, gosto do Davidoff. Então, eu sempre falo, você usa alguma coisa para mudar a tua voz? Eu falo, usa um Coíba de vez em quando. Tá bom? Tá ótimo. Então, uma delícia. Ô tio, sabe uma coisa que me chamou a atenção quando você contava
toda essa história do legado, foi quando você falou das suas filhas, né? Mas eu queria saber como é que foi você crescendo. Você já tinha um conforto na família? Ou você já nasceu rico? Como é que foi esse crescimento? Ótima pergunta essa tua. Eu vou te falar. Papai, como era um cara que veio de guerra, você sabe que guerra é guerra, né? Uhum. Essa é a Primeira Guerra Mundial, você sabe como é que era o negócio, né? Não tinha conforto nenhum. E papai, ao longo do tempo, perseguição étnica, religiosa, não sei o que lá, começou a falar, bom, nós vamos ter que se mexer para ganhar dinheiro, né? E papai, como gostava muito de arte e tal, etc. e tal, ele pegava todo o dinheiro dele e investia em arte, que ele adorava arte. E um certo ponto da vida dele, ele começou a ficar muito bem de vida, muito bem. Só que você olhava para ele, papai era um cara espartano, muito espartano. Ele tinha como é que eu posso dizer, era um cara temperamental, difícil, muito assertivo em algumas coisas. Mas você olhava ele, às vezes ele não gostava de muito conforto. Eu falo, porra, mas você está ganhando dinheiro para cacete. Você não vai viver a vida. Ele fala, o conforto é um veneno. É um veneno. Então, às vezes, ele nem dormia no quarto dele, dormia no chão. Eu achava aquilo uma bizarrice. Falei, porra, como é que você vai dormir no chão? O conforto, ele vicia e é um veneno. Se eu entender que eu tenho que dormir numa cama de ouro todo dia, eu tenho que andar de helicóptero, eu tenho que não sei o quê, andar de navio, isso aqui vai me destruir. E eu peguei muito cedo isso dele, né? Tanto que a história do relógio do Patek Philippe, que a gente estava, quando eu era criança, não sei se você lembra dessa história, a gente estava andando na Europa, ele adorava relógio, e eu olhei, ele falou, escolhe um relógio da vitrine. Em Londres, isso. E aí eu escolhi um Patek Philippe de ouro, eu devia ter 13, 14 anos, achei lindo aquilo lá, eu fui dormir com o relógio no pulso, quase que beijando o relógio, foi assim, um orgasmo, né? Dia seguinte, ele olhou na mesa, estava com uma cara brava, falei, porra, o que aconteceu? Ele me devolve o relógio. Eu não vou devolver, você está louco? Porque ele devolve. Eu que te dei, eu vou tirar. Eu fiquei puto. Ele falou, se você quiser, você vai comprar. Ele queria que eu tivesse o sabor de ter fácil e perder fácil, entendeu? Então, aquilo mexeu muito comigo. Esse dia transformou a minha vida. Transformou. Então, eu cresci dentro de uma família bastante rígida, que tomava risco, mas, ao mesmo tempo, tinha uns vieses bastante extremistas, como esse. Às vezes, papai não dormia na cama. Porra. Falei, cacete, o cara tá velho, cheio de dor nas costas e não vai dormir numa cama? Não pode. Óbvio que essa é uma história meio extremista, mas ao longo da vida, essa mensagem do relógio, para mim, foi um tiro no peito. Você quer, você vai atrás. E aí a gente começou a aprender bastante. Naquela época, pouca gente estudava fora, pouca gente fazia economia, entendia que esse era um mercado que é o futuro, né? Sempre foi. E aí acabei tomando esse exemplo radical do papai para a vida. Agora, as minhas filhas já são um pouco mais soft, entendeu? Esse é o problema. Mas a gente está botando todo mundo no trilho. O dia que eu bater as botas, vai ficar todo mundo muito bem amarrado, entendeu? Esse negócio de conforto, papai falava, a pior coisa que eu posso te dar é conforto, o resto é resto. Posso te dar abraço, não sei o quê, mas conforto, puta que eu pariu, fudeu. Conforto, você vai virar um bunda mole. E você pode ver, cara que fica até 40 anos na casa da mãe, 50 anos nunca fez nada, o cara fica meio molecão demais, entendeu? É importante você sair, botar a cara no sol e levar umas porradas na vida. Essa é a verdade. Mas, tio, você não dorme no chão hoje, não, né? Só quando depois de... Não, tô brincando. Não, nada. Eu ia falar só depois de um charuto e de um uísque. Zero. Mas esse negócio, viu que o papai era um cara visionário? Claro. Ele gastou dinheiro no relógio, me deu, viu que eu dormi abraçado e tirou no dia seguinte. É demais, isso é demais. É por isso que eu vejo as pessoas que sofrem, meu amigo, se você não sucumbir ao problema, você não cometer uma burrada de se matar, se você passar por ele, ou você aprende, meu amigo, não tem jeito. Bota a cara no sol.
Vamos partir para as perguntas de mercado, Renatão? Vamos. Mas só sobre isso aí, foi muito legal essa lição, tio, porque é um ponto que eu reflito muito com os meus amigos que também estão no mercado financeiro, que, assim como eu, a gente não teve uma super infância e hoje a gente está construindo uma condição de entregar uma vida melhor para os nossos filhos, né? E a gente sempre pensa assim, pô, mas será que não seria muito bom se eles penassem um pouquinho, que nem a gente penou lá atrás? Opa, se é bom. Tem um amigo meu que é radical, ele vendeu uma empresa dele por uma bala e ele não contou para ninguém o quanto ele recebeu. Ele tem 2 filhos, jovens, de 20 anos. Eu também acho meio radical, mas, enfim, um faz estágio para pagar a conta de luz, outro de água da casa. Às vezes é radical, não é radical, enfim. Cada um toca do jeito que quer. Mas é bom penar, é bom. É bom penar, faz bem. Quando a água bate na bunda, meu amigo, se você não sucumbir, como eu disse, é só aprendizado, entendeu? Com certeza. Renatão, vamos encaixar essa primeira pergunta aí que você preparou? Ô, tio, lá a gente estava ouvindo, né, antes dessa entrevista aqui, a gente estava ouvindo os seus podcasts lá com o Zuckerman. E ali era a época que acho que o Bolsonaro tinha acabado de ganhar a eleição. E vocês tinham conversado ali, né? Você falou que o Bolsonaro tinha ganhado ou tinha chegado em primeiro ali, porque o mercado estava com ele, né? A grana estava do lado dele e, no fim quem dá as cartas é o dinheiro. E agora, tio? O que você está vendo pro que vai acontecer? O Bolsonaro ficou em segundo aí nas eleições, tem as pesquisas estão dando que o Lula vai ganhar. O que aconteceu? O mercado deixou o Bolsonaro para lá? Olha, vamos começar do começo. Um país do tamanho do Brasil, com o PIB que tem, com 212, 15 milhões de habitantes, é um transatlântico, né? É um país viciado num sistema político, tributário, sistema de mercado de capitais com juro gordo, alto, há décadas, há muitas décadas, há muito tempo. E um governo de 4 anos é um governo que consegue fazer algumas coisas, mas num transatlântico desse, você precisa realmente tomar algumas atitudes e ter o Senado e o Congresso alinhado com você, né? Fora isso, meu amigo, você pode pensar o que for. De lá para cá, a gente vê uma mudança, não vou dizer estrutural, mas muito importante na maneira como a relação política acontece entre o governo e as empresas, né? E agora a gente vê quase que um negócio dúbio, tem gente que fala que é empate técnico, tem gente que não fala. Bom, o que a gente quer? O que o Brasil quer? Reforma. O que o gringo quer? Um mínimo de estabilidade. Seja numa reforma estrutural, onde é, obviamente, algo mais substancial para o país, ou que o mercado, ou que o gringo entenda que o sistema político funcione no matter what, if you know what I mean. Se o cara chegar e falar, olha, Congresso, o que vocês precisam para aprovar isso aqui? Senado, o que vocês precisam para aprovar isso aqui? O que é melhor? Obviamente que é melhor uma reforma estrutural, mas o gringo está cansado de apanhar em emergente. Apanhou em México, apanhou em Argentina, apanhou em Turquia, apanhou, por que não, em China, que tem um peso muito grande político nas decisões. Então, o gringo ele já está apanhando em emergente há muito tempo. Então, você me fala, porra, o Bolsonaro perdeu o brilho, o que você acha que vai acontecer? Primeiro, eu acho que o fato de não ter uma indecisão política já mostra que você está caminhando para um certo governo, seja Lula, seja Bolsonaro. Isso já tira um peso de incerteza grande, tanto local como global, né? E segundo, nesse meio período de troca de governo, quando você tem certeza de quem vai assumir, o mercado tende a entrar numa certa lua de mel, sem ter grandes fundamentos, tá? Vai entrar aí 3, 6 meses de lua de mel, vai ficar falando, não sei o quê, agora vamos entrar, agora vai ter reforma, seja para governo de Lula, seja para governo de Bolsonaro. Então, na minha visão, mercado local vai, obviamente, pressionar para que tenha
o mínimo de reforma, mesmo que os governantes lá, o Senado vai querer, o Congresso vai precisar fazer alguma coisa. Infelizmente, a velocidade dessa evolução ela é muito pequena. Então, eu espero que o governo que entre pense num grande ponto, que é muitas vezes ignorado pela esquerda, que é teto fiscal. Meu amigo, o teto fiscal é o seguinte: gastou mais do que arrecadou? Fudeu. Essa é a verdade. Você ganha 10 mil reais por mês e gasta 20, talvez no primeiro mês você não vai perder a tua casa. No segundo, pode ser que não, mas daqui a um ano você vai se ferrar. Vão tomar tua casa, você vai ter que penhorar não sei o quê. E o Brasil é igual. Só que, em vez de você pedir dinheiro emprestado para o banco, o governo pede para a sociedade. Aumenta imposto e etc. e tal. Então, a minha visão é, para você continuar crescendo, você precisa investir. E para investir, você precisa ter caixa. E para ter caixa, você precisa arrecadar mais do que gasta. E sem teto fiscal, meu amigo, você vai estourar tudo que está pela frente, inclusive a credibilidade do país. Não acho que nos próximos anos a gente vai ter uma ruptura grande, seja um lado, seja de outro. Se o Lula entrar, não acho que vai ter uma ruptura iminente. Agora, tão importante quanto o governo atual é para onde ele está caminhando. Né? Se você dá uma pedalada aqui, estoura um teto ali, você está caminhando para o buraco. Você ainda não chegou no buraco, mas você está caminhando. E esse é um problema. Então, acredito que no curto prazo você vai ter ali uma pressão para ter algumas reformas, e governo, quando faz os 2 primeiros anos, porque terceiro e quarto, o quarto, então, não existe, né? É no terceiro que o negócio começa a degringolar. Se tiver reforma, é no primeiro e segundo ano. Terceiro e quarto já é mais morno. Então, é uma visão minha de quem já viu o Brasil subir, descer, apanhar, vencer, enfim, de tudo um pouco. Agora, tio, legal, você passou uma visão aí de não importa muito quem ganhar, desde que entregue o plano certo, né, principalmente respeitando o fiscal, mas a gente conversa diariamente com muitos gestores de fundos, né, a maioria tem um candidato preferido, né, obviamente eles preferem o Bolsonaro, mas a gente também tem visto declarações de vários economistas muito importantes aí, né, que estão declarando voto ao Lula, ou pelo menos falando que, se colocando numa posição neutra, mas a grande maioria, né, o Pedro Malan, o Pércio, o Armínio, pessoas que têm uma importância muito grande aí principalmente nesse projeto, nesse processo do Plano Real e a democratização do país. E, bom, temos o Paulo Guedes ali com o Bolsonaro e toda essa turma dizendo que vai votar com o Lula. Você acha que é algo que é como se fosse uma reprovação ao que o Paulo Guedes fez? Você acha que realmente o lado econômico do Lula, mesmo não tendo um plano econômico definido, vale mais a pena do que ficar com o Bolsonaro? Como é que você vê isso, tio? Eu converso com muita gente que vota tanto no Bolsonaro quanto no Lula, e eu ouço alguns argumentos off records, né, fora das câmeras, dizendo o seguinte: porra, o cara já está com o Congresso na mão, está com o Senado na mão, se bater lá na presidência é o canal direto para fazer o que quiser. Eu falo, olha, bom, e outra coisa, né? Se o Lula entrar, eu noto que as pessoas que votam nele comentam o seguinte, comentam de que uma coisa é você berrar no microfone dizendo que você vai dar sei lá quanto de auxílio para não sei quem, que você vai fazer isso, aquilo, e outra coisa é você, de fato, governar. Quando você senta no cockpit do governo, meu amigo, é porrada para tudo quanto é lado. E se você não tiver pulso firme para sinalizar às pessoas de que você está indo mais ao centro, vai dar merda. Vai dar merda, entendeu? Vamos estourar teto. Dificilmente você vai ter uma máquina pública capaz de realmente fazer todas as cagadas que os governos de esquerda fazem, da Argentina, do Chile, Colômbia, etc. e tal. Gastar mais do que arrecada, é um crime. Então, o que eu vejo é uma necessidade, talvez, de fazer um contraponto a um cara que vem fazendo reformas importantes, que é o Paulo Guedes. Adoro o Paulo Guedes, é um cara brilhante. E ele não morde, não sai, ele morde a mesa e fica até o final. Você pode bater na cabeça dele que ele não para de morder. O cara morde o osso. Então, esse cara é extremamente importante, um cara com uma visão econômica bem pró-mercado, e é isso que a gente precisa. Agora, quem vai entrar no governo Lula, não faço a menor ideia.
A gente está ouvindo zum, zum, zum. Vamos botar uma mulher para ser para ser multicultural, feminista, não sei o quê. Então, eu sinto um popurrí de coisas. Vamos votar no Lula, porque o Congresso e o Senado já estão na mão do Bolsonaro. Vamos votar no Lula, porque ele é um cara mais centro, embora eu discorde disso. Então, eu ouço um pouco de tudo. O mais importante, eu voto nas pastas. O cara que vai tocar a economia. Quem que é o cara? Quem que é o cara? É o cara que vai ficar lá cozinhando na manteiga ou que vai fazer as coisas acontecerem, entendeu? E o Guedes é um cara que eu conheço, porra. Eu gosto dele e eu queria que ele continuasse por mais 5 anos, mais 4 anos. Tem que morder a mesa e fazer acontecer. E nós estamos com 210 milhões de habitantes. É muita gente, Salomão, é muita gente, com muita diferença de educação, muita diferença social, visão de mundo, necessidade de capital. É um mundo completamente diferente. Não é na Brigadeiro Faria Lima 3477 que as coisas acontecem só. Entendeu? O mercado de agro, mercado nordeste, é muita gente. Então, porra, você vê os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, é uma porrada de cabeça pensante. Agora, o mercado brasileiro, mais imaturo, mais frágil em termos de uma economia mais recente, uma democracia mais recente, é para dar esses solavancos mesmo, entendeu? E o mercado reflete isso, né? Ô tio, olhando agora para o exterior, no nosso último episódio do Market Makers, a gente recebeu o Paulo de Sora, que é gestor da RPS, e ele falou que nos próximos dias ou semanas a gente vai ver um corpo boiando por conta dessa crise exterior, né? Falou de tudo que está acontecendo na Europa como um todo, né? Teve até o grande alarde em cima do Credit Suisse. Enfim, você tem algum palpite de qual será ou onde será esse primeiro cadáver aparecendo na crise lá fora? Eu vou te falar, o que não vai faltar é cadáver, meu amigo. O que não vai faltar é cadáver. O mundo está caminhando por uma velocidade tão grande que eu estou mais tranquilo, mesmo no ano eleitoral, com o Brasil do que com o offshore. Estou mais tranquilo com o local, meu amigo. O brasileiro está acostumado a apanhar, está acostumado com inflação de 2 dígitos, está acostumado com recessão e a puta que pariu. Quando você vê uma inflação na Alemanha de 10%, de 14%, sei lá de quê, de energia, você fala Alemanha com 15% de inflação, United Kingdom com 10%, 12% de inflação, Estados Unidos com 8%, 10%, sei lá quando chegou. Ou seja, vai ter gente ficando pelo caminho. Até porque o mundo está numa situação que, na minha visão, ela é de uma fragilidade grande. Quando você tem uma crise econômica, você usa ali os teus instrumentos e você mais ou menos sabe para onde vai caminhar. Porra, vamos cortar imposto? Qual é o número de corte de imposto? X. Qual é o percentual de pessoas capazes de dar um choque de emprego na economia? Y. Ótimo. Mais ou menos a gente sabe para onde vai caminhar. Quando você tem um problema de guerra, meu amigo, você não sabe se amanhã vai estourar uma bomba atômica numa usina nuclear, não sabe. Entendeu? O buraco é muito mais embaixo. Quando você tem uma crise política e não só econômica, aí o buraco é mais embaixo. Agora, quando você bota uma crise econômica, crise política e crise sanitária, é exatamente onde nós estamos. A Covid acabou. Tem uma porrada de vírus ainda rolando, mutação, o próprio Bill Gates, há 5 anos atrás, o nosso maior problema não é usina, não é guerra, não é arma, não é nada, é vírus. E o Bill Gates é um cara fodido, né? Você consegue ter uma cabeça realmente grande. O que eu enxergo? A fragilidade dos bancos europeus é muito importante. Banco português, banco francês, banco italiano, não vou ficar falando o nome aqui para não... Entendeu? Banco francês. Agora, banco suíço, provavelmente, na pior das hipóteses, o cara é absorvido pelo UBS ou desmembra as branches, né, locais no mundo, e aí você resolve o tamanho. Mas isso já é um red flag. Meu amigo, tem tanto banquinho, mais ou menos, na Europa, que você não está entendendo. Banquinho familiar, ou banco italiano, que está ali mais ou menos, entendeu? Banco português, espanhol. O que eu quero dizer? Que a Europa
querendo ou não, ela caminhou por muitos anos numa bonança que, na minha visão, vai dar merda. E já está dando. Já está dando. O fiscal da França, o fiscal da... Pode ver, Grécia, Itália e Portugal. A Grécia teve que fazer ajuste de gasto na marra, na força. Senão era gente comendo lixo na rua. Entendeu? Cadê o dinheiro? Ah, imprime mais. Aí se fode. Então, a Grécia foi um grande laboratório para a gente entender para onde estão caminhando as principais economias da Europa. Quem manda na Europa é a Alemanha, meu amigo. E a Alemanha só é a Alemanha porque tem um controle fiscal extremamente rígido. O cara que é na Espanha, acorda ali, vai para a lojinha dele, faz uma siesta, fica 4 horas na praia, depois vai dançar com a namorada e dorme. Não trabalha, porra. E nação que não trabalha, daqui a pouco morre de fome. Então, a reforma que a Europa está precisando, eles querem ter o dolce far niente, mas cadê o money in the pocket? Entendeu? Não tem, caralho. Não tem milagre. Você quer dançar na Grécia, dormir lá em Capri? Eu também quero. Mas como é que você vai pagar as coisas, a conta do país? Como é que você vai pagar? Alemanha é Alemanha, meu amigo. E, querendo ou não, até tem um amigo alemão que ele falou o seguinte: a Alemanha, querendo ou não, ela empurra a Europa, mas ela importa muito emprego de baixa qualidade, né? Eu digo, você vê às vezes uns caras da Bulgária, Romênia, trabalhando em serviços básicos, e o cara joga o salário no chão. O país empurra o bloco europeu, porra. E aí você acaba criando um problema quase que social, né? Abre porta para os imigrantes. Eu acho que ter imigração é bom, é importante, contanto que o cara que esteja chegando se adapte culturalmente ao país, né? Se não se adaptar, rua. Tchau, devolve para o país. E aí acaba criando um pouco de exportação de empregos meio estranhos na Alemanha. Bom, mas resumindo, eu acredito que o mundo está passando por uma transformação grande. China. Obviamente, a China é um monstro, está começando a mostrar sinais de que o crescimento não é naquela velocidade que sempre teve. O Xi Jinping é um cara que toca o Partido Comunista Chinês com mão de ferro. Na minha visão, ele só sai de lá quando tiver 100 anos de idade, só sai deitado na cama de madeira. Só que, possivelmente, o intervencionismo chinês comunista acaba trazendo uma série de problemas para a China, mesmo com a mão de obra lá embaixo. Já vem espantando alguns investidores importantes. A própria Apple falou, porra, a China tem um problema cultural, político lá grande. Vamos migrar um pedaço para a Índia. E a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, você tem um apetite de pessoas para o setor de tecnologia, você vê um monte de indianos formando em Harvard, em MIT. Então, acho que a Índia vai começar a absorver e crescer cada vez mais. A Índia vai porrar mão de obra barata, num lugar calmo, com intervencionismo governamental muito menor que a China, e aí isso aí vai trazer algumas coisas. Estados Unidos, hoje o cara do JP Morgan lá já falou que vai entrar numa puta recessão. Eu ainda sou bastante confiante em Estados Unidos, mas quando eu falo confiante, eu olho 10 anos para frente, não olho 6 meses, né? Então, enfim, é meio por aí. O mundo está cagado. Mas, ô tio, e qual que é a saída para esses problemas aí? Imagino, o que você falou da Europa, eu imagino que seja apertar o cinto ali na austeridade, se preocupar mais com o money in the pocket do que com o dolce far niente, mas e para a China, por exemplo? O que tem que fazer para... Deveriam fazer? Meu amigo, a China é a China. Você vai apitar no ouvido da China, ela vai falar, quem é você? Quem manda aqui sou eu. Se eu quiser política de Covid zero, foda-se, é política Covid zero. Então, uma grande preocupação das grandes potências, Estados Unidos, a Rússia com a guerra, e a China, é onde a China se encaixa, né? Será que ela bate de frente com os Estados Unidos para manter um alinhamento político com a Rússia e a Rússia atacando a Ucrânia? Ou não? Ou vamos, de fato, ceder um pouco para os Estados Unidos para, de fato, continuar recebendo
enfim, investimento, etc. e tal. Eu acho que a China é um bicho único. Você pode apitar o quanto for. A China ela é um bicho lá que funciona da forma deles. Né? Agora, em termos, né, o que fazer? Né? Se eu fosse gestor desses países, obviamente aperto o cinto na Europa, diversifica um pouco da dependência da mão de obra barata da China com a Índia, e Estados Unidos, obviamente, ali controlando a questão da inflação. Né? Porque inflação, basicamente, o que é? Quando a gente tem um mundo indo para o buraco, o que significa? Mais inflação e menos crescimento. É isso. E menos crescimento, menos poder de consumo básico do americano comer carne, comer... de fato, não estou dizendo aqui, eu viajava de primeira classe, agora estou viajando de econômica. Não, o miolo dos Estados Unidos tem gente miserável para cacete, entendeu? E isso é difícil de controlar. Estou falando de necessidade básica, pagar conta de luz, ter emprego, assistência social para dependentes químicos, enfim. Como alocador, eu penso o seguinte, você quer ganhar dinheiro com renda fixa lá fora, pagando 4 ao ano? Se você quiser uma renda fixa mais robusta lá fora, você tem que ir para high yield, tem que ir para papéis mais arriscados. O brasileiro precisa disso, com juro a 14, quase aqui no Brasil? Possivelmente não. Então, a gente tem que aproveitar, já que o Brasil apanhou fortemente nos últimos 2 anos, e acompanhar essa evolução, essa maturação do mercado de capitais. Renda fixa está a 13,75, provavelmente no segundo tri do ano que vem você vai ter uma queda um pouco mais importante, a curva já está fechando, o vértice longo já está fechando. Então, daqui 2, 3 anos, você não vai ter um juro grande demais, mas também não é um juro de Suíça, de Japão. Então, eu acredito que, para ganhar um pouquinho mais de alfa, tem que olhar alguns mercados emergentes, começando pelo Brasil. Que se não for Brasil e Índia, você está ferrado. Agora, países mais desenvolvidos, meu amigo, o que você vai apostar? Você vai comprar o quê? Vai comprar moeda? Vai comprar ien, que está fraco? Você vai comprar a empresa europeia, que, dependendo do que setor, está ferrado. Tecnologia vem tomando um nabo grande, mas alguns setores de tech, em Israel, que eu olho bastante, mercado americano, eu acredito que vai despontar algumas coisas interessantes. Agora, o grosso tem que saber navegar em momentos de incerteza. Vamos aproveitar agora fazer um pouco mais de ping-pong, pegar as perguntas do pessoal da comunidade. Vamos porque tem muito assunto. Tio, agora a gente vai bombardear você de perguntas, você pode ser mais direto e reto. Opa. A primeira aqui que eu vou pegar é sobre Bitcoin. Você já falou que comprou lá atrás. Como você conheceu o mercado de cripto e o que você acha dele hoje, né? Mercado de cripto está apanhando para caralho. Está apanhando muito. Mas eu gosto. Mercado de cripto, sempre quando eu viajo para fora, para Boston, Califórnia, eu sempre visito universidade, né? E você sempre conversa com gente, com chinês, sempre conversa com gente que pensa de forma interessante. E aí, comecei a ler sobre a história do Satoshi, pseudo-criador do Bitcoin. Eu comecei a entender o funcionamento do blockchain, né? Muito antes de Elon Musk, muito antes dessa turma começar a falar disso. Eu acredito que a evolução ela é iminente, ela é implacável. A evolução do mercado de blockchain ela é implacável. Você reduz fraude, você aumenta a eficiência, você consegue criar uma série de pulverizações atrelados a algumas moedas. Isso é bom por um lado e é ruim para o outro. É ruim porque você tem um monte de fraude, de golpe, não sei o quê, mas o mercado de criptomoeda / blockchain, para mim, vai continuar crescendo bastante. Tem que ter um puta estômago, né? Que volatilidade de 90%, 95%. Aí, meu amigo, você consegue saber o tamanho do ovo que você vai... Né? Quer ser avestruz, tem que aguentar o ovo, né, caralho? Então, eu sou muito confiante. Agora, o mercado está sofrendo e vai continuar sofrendo. Enquanto o mercado tradicional não demonstrar um pouco de transparência, um sinal um pouco mais forte para onde está caminhando,
os ativos mais alternativos, como o Bitcoin, como as altcoins, vai continuar em água morna. Mas, fatalmente, meu amigo, acredito que vai ter uma retomada importante. Não acredito que vai ser no curtíssimo prazo, não. Eu sou um pouco mais cético quanto a isso. Ô tio, além do Bitcoin, qual que você acha que são as moedas e os protocolos que são bons? Puta merda, se a gente começar a falar nisso, posso ficar até no que vem aqui. Mas tem muita moedinha que a gente vê que não tem fundamento, né? Uhum. Meme, o cara ficou bilionário com a meme coin, o caralho a quatro. É claro, você está contando a história de um cara que acertou a mosca branca. Né? A pessoa média não acontece isso. Eu gosto das moedas que têm uma função real, Polygon, ligar Polygon com uma outra plataforma. Tem uma moeda que tem uma função de ligar as plataformas. Interessante. Vai facilitar. Você não precisa abrir uma carteira na MetaMask, uma carteira não sei onde, coloca o protocolo aqui e ali. É uma que eu gosto. Eu não sei se eu vou ficar falando o nome, a turma, o cara falou e agora está demorando para subir, é inferno. Mas eu gosto muito da Chainport, eu comprei recentemente, Chainport, a Link é interessante. Agora, tem algumas que são muito bem boladas, só que estão no timing errado. Eu digo timing errado, ou seja, estão tão embrionárias que para você ter o uso delas num sistema de metaverso, vai levar alguns anos. E são boas, não são ruins, mas você tem que ficar amargando uma oscilação por muito tempo. Então, enfim, depois a gente pode marcar um papo só para falar de cripto, que eu adoro. Legal. Com certeza. O Renatão tem um programa só de cripto, né? A gente lançou a série do Criptoverso, já tem o Tio Rico para fazer um papo a mais aí. Não sabia que o Tio Rico tinha essa... Aliás, tio, deixa eu só fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, porque quando a gente vê esse personagem, né, um tio rico que fuma charuto, a gente pensa do mercado financeiro, vai ser um cara super conservador, né? Mas você, tio, é um cara que ouve Deep House, tem Instagram, tem criptomoeda. Como é que faz para arejar a cabeça e não ficar fechado? Porque a gente ouve muita gente, né? Tem os no-coiners, você já deve ter ouvido falar. Só para dar um exemplo de gente conservadora, assim, que não consegue abrir um pouco a cabeça. Como é que você faz para não virar essa pessoa, tio? Puta merda, eu adorei essa pergunta. Eu adoro conversar com gente de todo tipo, de todo o background. Adoro. Gente que pensa diferente. E eu tenho um certo, não vou dizer vício, mas é uma necessidade de explorar alguns assuntos que me trazem desconforto. Eu adoro coisa que me tira da zona de conforto. Quando a gente começou a estudar blockchain, criptomoedas, é um mundo novo. O cara que é cagão, que é tradicional, um monte de gente, não quero nem saber. Eu vou aqui cuidar das minhas elétricas, das minhas ações, Petro, Vale, e uma outra aqui de saúde, Redditor e só. Só o caralho, Eu quero ouvir gente falando coisa diferente. E eu gosto tenho uma obsessão, eu gosto de ouvir cara que realmente explora e pensa longe. Por isso que o mercado chinês ele é muito específico. Você tem gente que fala com uma profundidade de alguns assuntos, que isso me traz um prazer inenarrável. Minha mulher fala que eu tenho TDAH, que eu gosto de ficar ouvindo coisas novas. Pode ser. Gosto de ouvir música nova, música que eu gosto, que eu não gosto. Todo mundo fala, tio, o que você lê? Leio tudo. Leio o que eu acredito e leio o que eu não gosto. E aquilo que eu não acredito. E a partir daí a gente filtra e vai fazendo. Gosto de ouvir música. Outro dia eu postei um rap no Instagram. Os caras, pirou. Falei, pirou o caralho, puta música legal. E aí todo mundo fala, você tem que se forçar a crescer. E o mercado, você só cresce quando você sai da zona de conforto. Vai conversar com gente que sabe falar de um assunto que não é o teu, entendeu? Só assim você vai aglutinar informação. Parou de absorver informação, você para de crescer. Parou de crescer, você vai diminuir. Aí é teu fim. Já fez meu dia essa resposta, tio, porque a newsletter que eu publiquei hoje, eu coloquei a seguinte frase na conclusão. Ouça quem pensa diferente, ouça quem tem uma opinião contrária à sua. Você só validará seus argumentos e criará casca se for confrontado.
e jamais haverá confronto se você só conversa com quem pensa igual. Exato. Então, exatamente isso. Gostei. Pensar diferente. Gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem gente que só tem amiguinho aqui na Faria Lima. Eu vou de lá no Mato Grosso, ver a turma que nasceu cortando cana. O cara que fala, porra, eu tenho essa fazenda há 50 anos, e agora que eu vou vender, o que eu faço com meu dinheiro? Eu não tenho medo de banco. É normal. Tem que saber. O mundo é muito maior do que a Faria Lima e o Wall Street, meu amigo. É muito maior. Ô tio, 2 em 1, que é para escolher uma pessoa só. Queria saber qual... A gente conversa com muitos gestores de fundos, né? Então queria saber qual o seu gestor preferido do Brasil e também qual o empresário mais fodão que você já viu aí no Brasil em atividade. Puta que eu pariu. Você vai me botar nessa saia justa de melhor claro. Gestor? Você acabou de falar que gosta de sair da zona de conforto, tio. É o lado bom de ficar anônimo, tio. Olha, a Verde faz um trabalho bom. A Verde, o Luiz faz um trabalho muito bem feito. Eu gosto bastante dele, que ele é um cara que ganhou muito dinheiro na Maxi, em 99, ganhou muito dinheiro, continua fazendo um trabalho bom. Eu sei que é um cara famoso, todo mundo fala, pô, ele é um ícone, mas ele não é um ícone à toa, ele é um ícone que tem valor de verdade. E está aí fazendo o que faz há 25 anos com excelência. E é um cara, meu amigo, vou te falar, quando você está com 500 milhões na mão é uma coisa, quando você está com 20 bi é outra coisa, quando você está com 70 para alocar, meu amigo, você tem que rebolar muito, tem que ter uma equipe boa, filtrar. Então, o cara que faz gestão de lote de bilhão há muito tempo, de forma consistente, é o cara que tem valor. Eu não acredito em gênio, não acredito. O gênio, ele dá um tiro e acerta uma vez. O cara que é consistente, ele acerta um ano, erra o outro, depois acerta, e vai. E acrescente, sempre se solidificando. O cara que é um gênio, ele é mais obsessivo do que consistente. E, na minha visão, é um erro grande. Agora, empreendedor. Primeiro que eu acho que o empreendedor no Brasil é um herói. O cara lida com imposto, o cara lida com funcionário, lida com fiscal, lida com o mercado, de aumento de preço, inflação, blá, 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 é um inferno. O cara que está na economia real, meu amigo, tem que tirar o chapéu e dar um beijo na testa, falar, você vai para o céu, direto. A turma que eu conheço bem, eu senti muito pelo Abílio, perdeu o filho, eu acho que realmente o Abílio sempre foi um cara, na minha visão, que ele se realizou, ele cresceu, ele mesmo fala, eu era um cara arrogante e a vida me ensinou a tomar moldes diferentes e tomar risco, enfim, pensar diferente. Ele, com 85 anos de idade, é um cara que, na minha visão, sempre foi realizado, infelizmente passou por uma tragédia familiar agora. Eu quero deixar um beijo para ele, porque é um cara que continua lutando para que as coisas cresçam. Abílio é um cara muito bom, conheço a turma do 3G profundamente, mas o 3G virou o 3G porque o mercado offshore ajudou muito, né? Os caras foram para fora e conseguiram fazer com que a empresa deles se tornasse global. Isso aí é importante. Um cara que eu adoro, me dou muito bem, o Esteves, toma risco, sabe do valor que tem e vai para cima. Esteves é um cara que eu adoro. Aliás, ele está me devendo um vinho. Passa essa mensagem para ele, fala que está me devendo um vinho. Então, já que você falou do Esteves, fazer uma pergunta, tio. O que o André Esteves disse lá pro Elon Musk naquele almoço lá que o Bolsonaro organizou? Perguntou se a carne estava muito vermelha. Ou precisava ficar. Daquela foto lá no Fazano, na Boa Vista. Pois é. O Esteves é um cara bom, gosto dele. Ágil, jovem. O banco vai crescer muito na mão dele. E de vez em quando a gente viaja. Ele vira e mexe, está na Toscana, vai ver os vinhos, Portugal. Cara que gosta de trabalhar e celebrar a vida. É isso aí. Essa é a essência. O sabor da vida é esse. Trabalhar, se divertir, ganhar dinheiro, fazer o bem. Ô tio, tem uma pergunta aqui que veio... Não dá pra gente não fazer essa pergunta, né? Dadas as frases do tio Rico que ficaram
famosas, né? E isso que você falou agora de que tem que aproveitar a vida. O Rodolfo Viana, que é membro da nossa comunidade exclusiva aqui de membros do Market Makers, ele tá perguntando qual foi a maior puta farra que você já participou, tio. Puta, verão europeu, né? Verão europeu. Mas europeu onde? Europa é meio vago. Bom, eu adoro Capo Ferrat, adoro o sul da França, adoro. Capo Ferrat, para mim, é uma pérola da Europa, adoro. E lá, você sabe, é perto de Mônaco, perto de Cannes, de Saint-Tropez. Para mim, onde eu faço realmente as coisas mais interessantes é em Capo Ferrat, se é que você me entende. Entendo. Agora, Capo Ferrat é maravilhoso, você tem que ir lá, você conhece? Você tem que ir, pô. Não conheço, infelizmente. Vamos lá, Renatão. Vamos gravar um episódio especial lá, de repente. O tio Rico revela a identidade dele lá. Já pensou? Numa puta farra. Não, a gente fica circulando lá e quando a gente ouvir essa risada, a gente sabe quem é. É, lógico. Tem uma casa do Charlie Chaplin, que é uma casa rosa, que tem um porto atrás, um mini porto. Puta, na Baía de Capo Ferrat, meu amigo, aquilo lá é um presente de Deus para a França, entendeu? Anota aí, Renatão. Tá anotado. Já tá... Capo Ferrat, Casa Rosa do Charlie Chaplin. Você tá anotando. Vai lá, bota depois no Google pra você ver. Vou pôr. A gente vai lá pessoalmente. Sim. Ô tio, uma pergunta que veio do nosso parceiro do Valuation Freestyle. Ele quer saber de você qual dos dois seria melhor para um futuro Ministério da Economia do Lula, a Dilma ou o Ciro? Você estava no Brasil quando a Dilma era presidente? Eu tava. Pois é, você sobreviveu, né? Tem Sim, muita gente que não. É. Então, meu amigo, já tá para bom entendedor, meia palavra basta. Quero gente com punch, com vontade. Olhar para trás nunca levou ninguém para frente. Guarda essa frase. Legal. Tinha Olhar para trás nunca levou ninguém para frente. Uma outra pergunta aqui que também é um pouco capciosa, mas acho que você vai ter que pensar mais para responder aqui. Esse nosso mesmo parceiro aqui, o Valuation Freestyle, ele pergunta o seguinte: qual foi o melhor negócio que o Brasil realizou? Comprar Passadina por $1 bilhão e 200 e vender por 562 milhões? Ou emprestar dinheiro para Cuba com charuto de garantia? Puta que eu pariu. Imagina, receber como garantia charuto. Pelo amor de Deus. Mas deve ser coíba, tio, é cubano. Nem se for charuto da era pré-Castro, porra. Tem uns charutos da era pré-Castro, raríssimos. Adoro os da era pré-Castro, mas não tem jeito. Mas acho que a de charuto foi melhor. Pelo menos dá para acender uma festinha, né? O Passadena virou pó mesmo. Tem a da Bolívia também, gás da Bolívia. Sim. Isso, você pode nomear. Você pode nomear o que você quiser. As cagadas do governo passado aí foram bastante, infelizmente, inesquecíveis. Vamos olhar para frente. Tem muita coisa para fazer no Brasil. Ô tio, pensando nisso aí de olhar para frente, você também falou uma frase agora há pouco aqui que ninguém... como é que é? Ninguém avança olhando pro retrovisor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender de alguma maneira, né? Quem está no mercado financeiro. E como é que faz para você aprender as coisas aí no mercado financeiro sem simplesmente ficar copiando o que as pessoas já fizeram? Bom, depende do gestor, né? Você está operando o quê? Equity? Renda fixa? O que você está operando? Depende. Uhum. É claro, quando você olha para trás, você tem um histórico bastante... uma disparidade muito grande, né? Que o Brasil é Brasil, né? Acorda com chuva, dorme com sol e vai, volta, você não sabe se está indo para frente ou para trás. Bom, um amigo meu fala o seguinte: até o passado no Brasil é incerto. E dependendo dos negócios jurídicos, vai saber para onde o negócio vai caminhar. Então depende. Quando você olha para trás, é mais você usar como base do que somente olhar para frente, do que só se basear enfim, do que o passado fez. O negócio é o seguinte: tem que olhar para frente, aprender com os erros do passado e vamos que vamos. O resto é resto. Tem muito gestor que não sobrevive no mercado brasileiro. Nós falamos do Luiz aqui, que faz 25 anos que está fazendo a gestão do fundo, do verde, especialmente, e consegue navegar. Agora, mercado com muita diversidade. Não existe trader pronto, não existe day trade fácil.
O negócio é aprender. Você quer aprender? Tem que operar. E aos poucos, né? Porque Brasil é Brasil. Ô tio, agora a gente vai entrar no ping-pong direto e reto, uma pergunta, uma resposta, tá? Primeira pergunta é sobre os livros. A gente sempre pede 3 recomendações de livro. Um livro de mercado, um de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro. Aquele livro que esquece, não vale a pena ler. É como o Renatão fala sempre. Livro para morrer antes de ler. O livro para morrer antes de ler. Começando pelo livro de mercado, tio, qual a sua recomendação? Puta merda, eu vou precisar pensar, viu? Eu gosto bastante dos antigos. Eu acho melhor eu pensar e depois eu te passo. Eu tenho muitos livros, não vou lembrar agora os nomes. Tudo bem, a gente... Mas se tivesse me falado, teria anotado, mas é muito nome. A gente também tem TDAH, tio. A gente esqueceu também. Mas depois eu mando para vocês. Então, beleza. Depois você manda os 3 livros pra gente, mas as outras são mais fáceis. Quem você gostaria... Aliás, a gente sempre pergunta quem você gostaria de ver sendo entrevistado por nós. Mas, pô, a gente tá falando com o tio Rico, você pode ajudar a gente. Então, quem que você ajudaria a colocar aqui na nossa bancada para ser Bota o Esteves, porra! Bota o Esteves! Então... Você ajuda a gente, tio, a fazer o meio campo aqui? Porque a gente tá no mesmo prédio. Então, manda um WhatsApp pra ele agora. Manda sim. Fala que a gente é bonzinho. A gente vai tratar ele bem. Tira uma foto da tela aí pra ele saber quem a gente é também. Vocês não mordem. Ô tio, você é muito ligado em música, né? O que você tá ouvindo? Uma música legal pra indicar pro pessoal? Pode ser um artista, alguma coisa assim. Quer ver, ó? Eu sou viciado em procurar música nova. Deixa eu pegar aqui. Tem uma que eu tô ouvindo. Peraí. É uma do... Cadê aqui? É uma música mais tranquila, tá? Uhum. Chama Sign of the Times. Harry Styles. Harry Styles? É um cara bom. Eu gosto muito de Aretha Franklin. Adoro Aretha Franklin. Adoro o jazz das antigas. Legal. Adoro... Tem uma música aqui, peraí, deixa eu pegar o nome dela aqui que eu gosto dela. A música da abertura do Happy Man, do Jungle, a música lá do... Na abertura do podcast, né? Puta, qual que é o nome? Do filme do Django? Do filme do Django? Do Tarantino? Não, cacete, do cara que... Do Will Ward, porra. Qual que é o nome do Adam Newman, We Crashed. We Crashed. É demais a música da abertura, adoro. Happy Man, adoro. Gosto do... que mais ali? Sam Cooke, eu gosto. Tem uma carteira diversificada aí Legal. Eu gosto de músicas espirituais mais sensíveis, entendeu? Adoro Bolero de Ravel. Sou alucinado por Bolero de Ravel. Ô tio, para finalizar, vou fazer uma pergunta também, veio da comunidade Market Makers. Você que é um cara tão bom de frases, queria saber qual frase ou qual conselho você daria pro tio Rico de 20 anos de idade. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria pro tio Rico lá de trás? Toma risco. Daqui a pouco você vai morrer, todo mundo vai morrer. Nós 3, daqui 100 anos, tudo debaixo da terra. Ninguém não vai nem lembrar. Ninguém vai nem lembrar que no dia 10 de outubro de 2022 estava lá fazendo podcast. Nada, vai ter outra gente com outra cabeça. Toma risco, que a vida passa voando. E uma coisa importante que eu sempre falo para a turma que tem mais medo: você nunca vai ser tão jovem quanto você é hoje. Nunca. Cada dia que passa, um pouco menos. Hoje é o mais jovem que você pode ser na tua vida. Então, é hora de tomar risco. Quanto mais jovem, segura, planeja bem, toma risco. Também não vai acelerar na chuva para você bater o carro. Mas é consistência e risco. Só assim que a gente cresce. O resto é história para boi dormir. Pô, excelente. Depois dessa frase aí, Renatão, a gente pode encerrar? Tem mais uma? Lembrei de uma. Ô tio, você chegou a fazer negócio na Bolsa do Rio ali nos anos 80? Trabalhava ali?
Não entendi, desculpa a tua pergunta. Você fazia negócio ali na Bolsa do Rio, ali nos anos 80? Você falou do NAGE, né? Imagino que sim. A gente já fez muita bagunça no Rio de Janeiro. Ô tio, é que veio o Ivan Santana aqui, que é um cara que trabalhou muito tempo no mercado financeiro, hoje ele é escritor, ele é piloto, ele falou assim, que tinha muito ladrão na Bolsa do Rio. Naquela época que o pessoal tirava muita vantagem do investidor. Você concorda com isso? Em que sentido, ladrão? Em que sentido, ladrão? No sentido de, pegar o lucro pra ele e não dar pro investidor, esse tipo de coisa, sabe? O mercado era muito... era na base da boleta física, pô. Perdia a boleta física, perdeu a operação. Uhum. Você não tinha ali, incendiou as boletas, acabou o mercado, pô. Então, o que deve ter tido de sacanagem na época, está escrito, né? Sim. Não sei se é isso que ele se refere, mas deve ser. Deve ser. Vamos fazer umas perguntas só pra quem tá pensando, tio, um ping-pong pra puta farra. A gente já falou de música. Queria que você indicasse também um restaurante, tio, pro pessoal de São Paulo, por exemplo, ou do Rio, ou de qualquer lugar que você gosta. Puta que eu pariu. Olha... Ou Mossad não deixa. Esse é o problema. Eu como muito em casa, né? Uhum. Eu como muito em casa. Saí em São Paulo... Vou te falar, São Paulo mudou muito a maneira de... Eu tinha como São Paulo uma cidade um pouco mais enérgica. Nos últimos anos, não sei se foi por causa da pandemia, não sei, mas ela mudou um pouco o perfil. Não é mais uma cidade à la Nova York. Uma cidade mais... acho que é mais parada mesmo, entendeu? Uhum. Não sei se vocês sentem isso. Também a molecada migrou de festa para festas mais em casa, e aí você começa a ver uma mudança de comportamento, né? E São Paulo é um bicho meio estranho, que é o seguinte, abre um restaurante, daqui 1 ano fecha, abre uma balada, daqui 2 anos fecha. Você vai para a Europa, é o mesmo restaurante há 150 anos. Você já notou isso? Sim. Brasil abre e fecha, que nem... Problema de cidade grande, claro, né? Mas abre uma balada aqui, porrô, fecha. Restaurante porrô, fecha. Tem um ou outro ali. Mas eu vou te falar, toda semana, toda segunda-feira, a gente almoçava, jantava no Antiquários, isso fechou o Antiquário, na Lorena. Uhum. Puta, coisa de 20 anos atrás. E eu tinha um grupo de empresários que toda segunda à noite a gente ia jantar. E segunda é o dia que eu mais gosto. Segunda e quinta. Dia que eu mais gosto da semana. Segunda que está começando e quinta que é aquele friozinho que você dá a última tacada na sexta-feira. E eu lembro que eu comia muito no Antiquário. Hoje em dia, eu vou num restaurante ou outro, mas eu prefiro comer em casa. Claro. A Dona Odete cozinha pra caramba e a gente aproveita o tempo dela aqui em casa. Legal. Bom, tio, a gente vai encerrar porque senão a gente vai ficar até o final do dia aqui fazendo as perguntas aí do ping-pong, mas queria agradecer, falar que é uma realização pessoal, já há uns 4 anos que eu já te encho o saco no Instagram e agora finalmente você apareceu aqui para falar com a gente. Fico muito feliz e espero que todo mundo que acompanhou esse papo tenha aprendido tanto com o tio quanto a gente aprendeu. Valeu demais, tio. Eu que agradeço. Depois vocês avisem aí a hora que vai para a gente dar uma olhada aí no resultado final. Obrigado. Beijo grande para todo mundo. Valeu, beijo grande, tio. Valeu demais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo. Renatão, foi do caralho, né? Uma mina de ouro de cortes esse episódio. Aqui é só cortes agora, né? Bom, se vocês gostaram do episódio, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, faz aquilo que você sempre tem que fazer quando acompanha aqui conteúdo no Market Makers. Se você está ouvindo pelo podcast também, pode se inscrever, avaliar por lá. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, tem episódio novo no YouTube e no podcast. E como você deve ter percebido, teve uma pergunta exclusiva aqui de um membro da comunidade Market Makers. O link está aqui em algum lugar. Se você estiver ouvindo, também está aqui em algum lugar em volta. Não deixa de ir lá dar uma olhada, porque a próxima pergunta que a gente faz para o próximo personagem aqui do Market Makers pode ser a sua. É isso mesmo, Renatão. Muito bem lembrado. Na semana que vem a gente está de volta sempre com mais Market Makers aqui no seu canal predileto. Beijo grande. Tchau.